Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, beleza? Cavalo aqui com vocês mais uma vez, hoje para mergulhar no mundo das HQs e falar sobre uma história incrível. Liga da Justiça Torre de Babel, escrita por Mark Waid. Preparados para uma aventura onde o Batman tem planos para derrotar todos os membros da Liga da Justiça? Meu caro, segure aí suas capas então e vamos lá. A trama ela começa quando o Batman, aquele nosso querido morcegão paranoico, ele tem os seus arquivos secretos roubados. Cara, aí a coisa fica muito séria, porque esses arquivos, ele contém informações sobre as fraquezas de cada membro da Liga da Justiça, que ele fez como forma de contramedida, caso ele precisasse neutralizar a Liga. Sim, meus amigos, mas estamos falando das coisas que poderiam derrotar até mesmo o Superman. O Batman é o mestre do planejamento, né? E ninguém pode mexer com seus segredos. Mas o problema é que as informações acabam caindo na mão do Ra's al Ghul, cara. Putz, aí o bicho pega, né? Porque o Ra's, com sua sabedoria milenar, ele usa essas informações para colocar a Liga da Justiça em grandes apuros, deixando a Liga de joelhos. É uma verdadeira bagunça, meus caros. As motivações de Ra's al Ghul na trama Torre de Babel, elas são bastante complexas, que refletem os seus ideais e objetivos característicos como líder da Liga dos Assassinos. O Ra's ele acredita que a humanidade está trilhando um caminho autodestrutivo e busca limpar o mundo de forma radical para restaurar o equilíbrio da natureza. Ao obter acesso aos planos secretos do Batman, o Ra's ele percebe a oportunidade de usar essas informações para neutralizar a Liga da Justiça e, consequentemente, ele vai acabar desestabilizando o mundo. Ele acredita que, ao mostrar a fragilidade e a vulnerabilidade dos heróis mais poderosos da Terra, a humanidade será levada a questionar a sua própria confiança neles e repensar essas instituições de justiça também. Através dessa estratégia, o Ra's espera abrir um caminho para um novo mundo, né? No qual a Liga da Justiça seria neutralizada e os outros heróis perderiam seus status de protetores, e o mundo assim se voltaria para a Liga dos Assassinos, com uma força dominante, ou seja, né, o Ra's governando tudo, porque para ele essa é a forma de salvar a Terra e restaurar o equilíbrio da natureza. As motivações de Ra's al Ghul elas são profundamente enraizadas em sua visão radical e extremista de justiça ecológica. Ele é movido por essa convicção de que os métodos drásticos são necessários para reverter os danos que a humanidade causou ao planeta. E é exatamente essa obsessão que leva a usar os planos do Batman contra a própria Liga da Justiça, resultando em consequências dramáticas e levando os heróis a questionarem suas próprias convicções e a natureza de sua missão. Tem o Batman, né? Nosso gênio aí de capa tendo que lidar com a fúria dos seus próprios colegas de equipe, né? É como se o morcegão mesmo estivesse lutando contra todos e usando as suas fraquezas contra eles. Mas nem é só atenção à história, tá? Tem momentos hilários também. Afinal, tem o Flash, né? Sempre com seu bom humor, ele solta aquelas piadas rápidas e engraçadas, mesmo nos momentos mais tensos. É aquele alívio cômico que a gente tanto adora, né? E a conclusão? Sem dar spoiler, galera, mas vamos dizer que as coisas se resolvem de uma forma que nos faz refletir sobre as consequências das ações do Batman. É um lembrete de que até mesmo os heróis têm que lidar com as consequências de suas escolhas. Então, meus amigos, Torre de Babel é uma montanha russa de emoções. Com suas tramas intricadas, confrontos épicos e momentos hilários, essa história vai te prender realmente do início ao fim, viu? É uma verdadeira aula de como até os maiores heróis podem ser pegos de surpresa. O título Torre de Babel da HQ em questão, ela faz uma referência direta à história bíblica de mesmo nome. Na Bíblia, a Torre de Babel era uma construção ambiciosa feita pelo povo daquela época na tentativa de alcançar os céus e assim desafiando a autoridade divina. Porém, como punição por sua arrogância, Deus confundiu as línguas das pessoas, impossibilitando a comunicação e levando assim ao colapso da torre. Na HQ Torre de Babel, essa referência ela é utilizada metaforicamente para explorar a ideia de desunião e as consequências imprevisíveis de suas ações. O Batman, ao ter seus secretos descobertos e usados contra a Liga da Justiça, ele causa uma divisão entre os membros do grupo e coloca todos em perigo. Assim como na história bíblica, a Torre de Babel ela representa a queda de um ideal, a fragmentação da equipe e a necessidade de superar a falta de comunicação para enfrentar um desafio em comum. É interessante ver como a narrativa da HQ estabelece um paralelo com a história bíblica, explorando os temas de soberba, consequência e a importância da cooperação. E é mais uma camada de profundidade adicionada à trama, viu?
mostrando que referências históricas e religiosas podem sim ser incorporadas de forma criativa no universo dos super-heróis. A HQ recebeu uma recepção geralmente muito positiva, tanto por parte do público quanto pela crítica, porque a história escrita por Mark Waid e ilustrada por Howard Porter apresentou uma premissa muito intrigante, né? E explorou as dinâmicas complexas entre os membros da Liga da Justiça assim, de uma maneira muito envolvente. Agora, entre o público, a trama foi bem recebida, viu? Especialmente, óbvio, pelos fãs do Batman. A abordagem de colocar o Batman como um potencial adversário dos outros heróis, usando seus planos secretos contra eles, criou um senso de conflito e tensão que capturou a atenção dos leitores mesmo. Além disso, a história apresentou uma variedade de momentos de ação intensa, né? Diálogos impactantes e várias reviravoltas surpreendentes. Tudo isso contribuiu para o interesse e engajamento do público. Agora, em relação à crítica, Torre de Babel também foi bem recebida, viu? Porque a trama ela foi elogiada pela sua narrativa complexa e por explorar os dilemas morais envolvendo a ética do Batman e as implicações dos seus planos secretos, né? Os diálogos e interações entre os membros da Liga da Justiça também foram destacados como pontos fortes, assim como a caracterização consistente dos personagens. No entanto, algumas críticas apontaram que a resolução da história pode ter sido um tanto previsível, ou que alguns aspectos da trama poderiam ter sido mais explorados em maior profundidade. No entanto, esses pontos não diminuíram significativamente o impacto geral e a apreciação da obra em si, viu? Em resumo, a Torre de Babel ela foi bem recebida por público e crítica, sendo considerada uma história empolgante, emocionante e repleta de momentos memoráveis. A sua abordagem única e as reflexões sobre confiança, ética e responsabilidade dos super-heróis conquistaram os leitores e garantiram seu lugar como uma das histórias mais notáveis envolvendo a Liga da Justiça e o Batman em si. A Torre de Babel, além de tudo, teve um impacto significativo no universo DC como um todo, né? Porque deixou um legado duradouro. Uma das principais contribuições da história foi a profundidade adicionada à dinâmica entre os membros da Liga da Justiça, e em particular em relação ao Batman, né? Porque essa história deixou uma marca duradoura nos relacionamentos entre os personagens, impactando futuros arcos narrativos e desenvolvimento na Liga da Justiça. Além disso, a revelação de que o Batman havia desenvolvido contramedidas para derrotar até mesmo o Superman desafiou a percepção de invencibilidade do Homem de Aço. Essa revelação impactou futuras histórias dele, né? Que exploraram as fraquezas e vulnerabilidades do Superman, mostrando que ele também tinha limitações. Torre de Babel também destacou a ética e a responsabilidade de super-heróis, levantando questões sobre o uso adequado do poder e a necessidade de equilíbrio entre proteção e invasão à privacidade. Essas temáticas continuaram a ser exploradas em várias histórias subsequentes, influenciando a forma como os personagens e a própria Liga da Justiça foram retratados, viu? Além disso, a popularidade e o sucesso da história Torre de Babel levaram até a adaptações em outras mídias, como o famoso arco da Liga da Justiça no desenho animado que é de mesmo nome, que adaptou a trama para um público bem mais amplo. A sua influência ela pode ser sentida em histórias subsequentes e nas adaptações para outras mídias, solidificando o seu lugar como uma das histórias mais marcantes da DC, viu? Gente, essa conversa foi uma verdadeira aventura, né? Num universo cheio de referência, humor e nerdice. Exploramos essa HQ, destacamos sua narrativa, seus personagens e seus momentos de impacto. Foi uma jornada muito divertida e informativa, repleta de insights aí para os fãs. Agora é a hora da gente guardar aí nossas capas, nossas máscaras, mas não se preocupe, que eu vou estar sempre aqui se precisar aí de uma dose de humor nerd, viu? E não esquece de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, heróis e heroínas, e um grande abraço do Cavalo!